Inclinemos nossa fronte então diante de Deus e vamos invocar o Espírito Santo de Deus na nossa vida para o dia de hoje e para essa semana. Ó Espírito Santo de Deus, Tu estás junto de nós, morando dentro de nós, fazendo de nós o Seu templo, para perto de nós ensinar-nos todas as coisas e lembrar de todos os ensinamentos que Jesus nos fez. Nós agradecemos a Tua presença na nossa vida, agradecemos a Tua luz, Teu calor, Teu fogo, a Tua inteligência, a Tua sabedoria. Agradecemos, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Nós Te pedimos, cumpre em nós a Tua promessa e nos instruir e nos guiar pelos caminhos da vida e principalmente de nos guiar com Seus próprios olhos. Tu nos prometeste que seriam as lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vem nos iluminar, pois, ó Espírito Santo de Deus, para que nós saibamos qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus na nossa vida. Instrui-nos, orienta-nos, dá-nos a sabedoria para que nós possamos viver em paz e dentro da obediência às Suas leis. Nós Te pedimos no santo nome de Jesus. Todos que creem, digam amém e glória a Deus. Vamos agora invocar a presença do Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, Tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem no Teu nome, Tu estarias no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem, pois, cumprir a Tua promessa e vem estar no meio de nós. É o que nós Te pedimos no Teu santo nome. Digam amém, glória a Deus. Vamos hoje meditar sobre uma passagem da Bíblia que se encontra na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses eram os habitantes da cidade de Colosso. E Paulo escreveu para eles uma carta muito importante, uma carta profunda, aliás, como são todas as cartas de Paulo. Todos os ensinamentos profundos. E se a gente quiser ter uma orientação cristã de verdade, nós temos de ler as epístolas de Paulo, porque Paulo era, antes de conhecer Cristo, ele era um fervoroso fariseu que tinha Deus em primeiro lugar. Ele era de fato sincero para com Deus. Tanto é que Deus o escolheu para que ele se dedicasse a Jesus. E no caminho de Damasco, ele vem conhecer Jesus naquela aparição que Jesus fez para com ele. Ele caiu e aquela luz dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Paulo se tornou o mais profundo defensor de Cristo, o mais profundo ensinador de Cristo. E nós então devemos ler as epístolas de Paulo, porque elas são especiais para nós conhecermos a essência de Cristo. E nessa epístola aos Colossenses, vamos no capítulo 1 já, ver o que ele diz no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, diz ele para os Colossenses, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Olha quanta coisa, quanta sabedoria ele coloca nesses 3 versículos do capítulo 1, 9, 10 e 11, que nós temos de meditar para ver o que é que nós temos de assumir, para realmente nós termos esta amizade
este pleno conhecimento, essa intimidade com o Senhor Jesus. É bom que a gente se lembre que o que Deus quer de nós é intimidade. O que Deus quer de nós é união inteira espiritual. Deus não quer representação. Deus não quer teatro. Deus não quer nada que não seja realmente de ligação íntima dele conosco. Por isso é que ele está em todo lugar. Por isso é que ele está em toda parte. Por isso é que ele está ao nosso lado. Fosse Deus diferente, que estivesse distante, que estivesse longe, então até ele podia admitir o teatro quando a gente estivesse longe dele. Mas como nós estamos ao lado dele e ele está ao nosso lado, ele está dentro de nós, nós o temos a todo momento junto de nós. Então o que ele quer de nós é a intimidade. O que ele quer de nós é a ligação espiritual direta. Direta. Completamente entranhada nele. É isso que ele quer. Nós meditávamos ontem sobre aquele acidente que aconteceu com aquele ator que se enforcou lá como Judas. A gente pergunta, mas meu Deus, ele não estava num ato solene de representação religiosa? Ele não estava oferecendo ao povo uma representação religiosa? Como é que Deus permite que aconteça uma coisa daquela? Mais uma vez a gente vai chegar à conclusão que Deus não quer representação. Deus não quer teatro. Deus não quer nada externo. Deus não quer demonstração. Deus não quer exposição. O que Deus quer é uma vida íntima, íntima, que nós tenhamos com Ele. A todo momento, a todo instante, a toda hora, sempre, 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 de dia e de noite, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, sempre ligado a Ele de maneira espiritual. Quando a gente vê um fato desse, a gente percebe que Deus não quer mesmo teatro, Deus não quer hipocrisia, Deus não quer nada externo, Deus não se agrada disso. O que Deus quer é uma ligação íntima, direta, nossa para com Ele. Por isso Paulo nos ensina que nós temos de orar de dia e de noite, para que nós transbordemos de conhecimento da vontade de Deus. Olha, o primeiro ponto que Paulo aborda aqui é este. Nós temos de viver no pleno conhecimento da vontade de Deus. E para nós conhecermos qual é a vontade de Deus, nós temos de ter, em primeiro lugar, o conhecimento de quem é Deus na nossa vida. Porque o que adianta eu conhecer a vontade de Deus se eu não sei o que Deus representa na minha vida? Se eu não sei o que Cristo representa na minha vida? Eu não sei o que o Espírito Santo representa na minha vida? Então, se eu não tenho essa certeza, essa convicção, como é que eu posso querer fazer a vontade daquele a quem eu não conheço? Então, o ponto primordial, o ponto fundamental, o ponto básico é que nós, em primeiro lugar, conheçamos a Deus na sua integridade. Conheçamos a Deus em toda a sua extensão, em toda a sua integridade. Aí, quando nós conhecemos a Deus em toda a sua extensão, nós vamos conhecer qual é a vontade dele. Ninguém vai fazer a vontade de uma pessoa a quem a gente não conhece. Ninguém vai seguir uma pessoa que a gente não conhece. Então, primeira coisa que nós temos de ver é conhecer a Deus, o que Ele é para nós. Eu sei que todo mundo, aqui a Bíblia diz, todo mundo crê em Deus, todo mundo sabe que existe Deus, todo mundo, até o demônio sabe que existe Deus. Até o demônio conhece Deus. E os homens também conhecem Deus. Mas não é este o conhecimento que Ele quer. Ele quer a intimidade. Ele quer que a gente ande com Ele. Ele quer que Deus esteja na nossa vida em todo instante, em todo momento, em toda hora, de dia e de noite, e que nós andemos com Ele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos de nos transbordar no pleno conhecimento de quem é Deus para nós. E se eu perguntar, o que você entende de Deus? Muita gente vai dizer assim, é Deus que criou todas as coisas. Outro vai dizer, Deus criou o mar, a montanha. Outro vai dizer, Deus é todo poderoso. Quer dizer, cada um vai ter uma definição de Deus. Mas eu quero deixar aqui agora, nessa nossa reunião, a melhor e maior
definição de Deus para conosco. Deus é, antes de tudo, para nós, um pai. E esta paternidade Ele oferece para nós a todo instante, a todo momento. Só que Deus é diferente do cão. O cão entra, arrebenta a porta e toma posse. Deus bate a porta e convida a nós sairmos do buraco onde nós estamos. Deus convida a ir para Ele. E quando nós fazemos um gesto em direção a Ele, Ele estende as mãos e nos pega. Então, a primeira coisa fundamental que nós temos de entender é que Deus quer ser o nosso Pai. Em toda a extensão do termo, em todo o significado do termo, Ele quer ser nosso Pai. E o que Ele exige de nós? É que nós sejamos filhos dEle. O que Ele quer é que nós sejamos filhos. E Ele quer ter esse relacionamento. Vejam bem, Deus não quer ter o relacionamento de um Deus forte, de um Deus tremendo, de um Deus que amedronta. Não. O que Deus quer é ter conosco um relacionamento de Pai. Pai amantíssimo, Pai maravilhoso, Pai que nos quer, que nos ama. E Ele quer que a gente seja filho dEle. Ele quer que a gente aceite essa paternidade. E a nossa vida se dificulta por uma razão muito simples. Porque nós teimamos em não aceitar esta condição. Nós teimamos em achar, mas será? Mas será que eu sou filho de Deus? Que história é essa de ser filho de Deus? A gente não crê, a gente não aceita. A gente passa a vida buscando filiações. Vamos dar um exemplo. A filha do Pelé passou 50 anos brigando com ele para que ele reconhecesse a filiação dela. E pouco antes dela morrer, o Pelé reconheceu, mas reconheceu pro forma, reconheceu legalmente. E ela passou a vida inteira procurando um pai aqui na terra. Quantos de nós passamos a vida inteira procurando pai na terra, procurando pai para o nosso trabalho, para o nosso serviço, procurando pai para a nossa profissão, procurando padrinho para o nosso casamento, padrinho para o nosso filho, padrinho não sei das quantas, madrinha não sei do que, e esquecemos de buscar Deus como nosso Pai, riquíssimo, poderosíssimo, boníssimo, amantíssimo, que nos quer nos dar tudo aquilo que nós precisarmos, tudo aquilo que nós queremos para a nossa alegria. Paulo nos diz na sua epístola a Timóteo, ele nos diz que Deus nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. Então é um pai que se alegra na nossa alegria. É um pai que se alegra na nossa alegria e que nós teimamos em não seguir, em não buscar, que nós colocamos distante, nós não imaginamos que ele possa estar tão perto. Esse pleno conhecimento de Deus envolve que nós conheçamos Deus não só como Criador do céu e da terra, não só como Todo-Poderoso, não só como Deus, mas também como Pai. Aí quando a gente conhece Deus como Pai, a gente vai ver que a vontade dele é a nossa alegria. Olha só, Deus vive para a nossa alegria. Deus, quando nos colocou na terra, Ele nos colocou aqui nessa situação toda, mas Ele nos colocou no paraíso. Ele nos colocou no melhor lugar que Ele podia nos colocar. Nós é que batemos a porta do paraíso e saímos de lá, porque desobedecemos a Deus, porque não cremos em Deus, e a desobediência se tornou uma coisa marcante na nossa vida. E nós vivemos na desobediência. Agora, Ele nos criou para a alegria dEle e para a nossa alegria. Isso é que é importante que a gente veja. Deus quer que a gente viva uma vida alegre. Portanto, a doença não é de Deus. Deus quer que a gente viva uma vida alegre. Portanto, a pobreza não é de Deus, a miséria não é de Deus. Deus nos quer que a gente viva uma vida alegre. Portanto, a inimizade não é coisa de Deus. Deus nos quer alegres como o Pai que Ele é. Quer que o filho esteja alegre. Vejam aqui a continuação. Viver em toda a sabedoria. O conhecimento de Deus exige sabedoria da nossa parte. Por isso, agora em pouco, nós invocamos o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê sabedoria e entendimento espiritual. Porque só com a sabedoria do Espírito Santo e com o entendimento espiritual é que nós vamos crer que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele quer a nossa alegria total, plena e absoluta. E diz assim, para que nós temos de conhecer Deus? Para que nós vivamos de modo digno do Senhor. Olha só, por que Deus quer que a gente o conheça em todo o conhecimento espiritual pleno? Por que Ele quer isso?
para que a gente viva de um modo digno. Viver de um modo digno é viver a plenitude de Deus na nossa vida. E a plenitude de Deus na nossa vida é alegria, é paz, é prosperidade, é saúde, é santificação, é amor, é benignidade. Isso tudo faz parte da vida com Deus, do agrado de Deus. Aí, quando a gente vive no agrado de Deus, a gente está frutificado para toda boa obra. Não são as obras que vão nos levar a Deus. Não são as obras que vão nos salvar. Não são as obras que vão nos dar o céu. Não, é a santificação que Deus nos dá, é que vai fazer com que nós façamos as boas obras. E aí nós somos fortalecidos com o poder. Vejam o segredo que Deus nos revela agora. No momento em que eu tomo conhecimento pleno de Deus, no momento em que tenho todo o entendimento espiritual de Deus, Ele me fortalece com todo o poder dEle para que eu possa viver. Enganam-se aqueles que acreditam que vão viver pelo seu próprio poder, pela sua própria inteligência, pela sua própria vontade, pelo seu próprio ser. Os He-Man da vida, eu tenho todo o poder. Mentira! Deus, quando nós temos o entendimento dEle, quando nós temos todo o entendimento espiritual, Ele nos fortalece com todo o poder. O que está escrito no Salmo 89? Nós vamos fazer proezas. Nós vamos fazer proezas. Porque Ele está na nossa frente, pisando os nossos adversários. Preste bem atenção. Nós vamos fazer proezas nesse mundo. Por quê? Porque Ele, Deus, está na nossa frente, pisando os nossos adversários. A Bíblia diz que nós vamos saltar muralhas. Por quê? Porque Ele está na nossa frente, nos alçando às alturas. A Bíblia diz que nós vamos deixar de ser cauda, deixar de ser rabo para ser cabeça, para ser líder. Por quê? Porque Ele está nos iluminando com a sabedoria do Espírito Santo. Então nós vamos ser fortalecidos com todo o poder de Deus, quando nós entendermos na nossa vida o pleno conhecimento de Deus e tivermos a sabedoria e o entendimento espiritual para essas coisas todas. Porque aí, quando nós tivermos poder, gente, e quando nós usarmos esse poder, vejam que coisa interessante. Isto é para a glória de Deus. Deus não quer ninguém minúsculo. Deus não quer ninguém parvo. Deus não quer ninguém pequeno. Deus não quer ninguém palerma. Deus não quer ninguém bobão. Deus não quer ninguém fraco. Porque se nós somos a imagem e semelhança dEle, Ele quer que nós exerçamos o poder dEle na nossa vida para nós sermos dignos da glória dEle. Deus não quer ninguém apanhando nessa terra, não. Porque nós somos filhos dEle e não tem um pai que eu conheça que quer ver o filho apanhar. Não vejo isso. Então é para a glória dEle. É para a glória dEle que nós vamos usar o poder dEle. Então quem não usa na sua vida o poder de Deus, não está dando glórias a Deus. Portanto está vivendo uma vidinha do mundo, porque não está dando glórias a Deus. Muita gente pensa que dar glória a Deus é a gente andar com a mão erguida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada externo funciona para Deus. Nada externo funciona para Deus. O que adianta eu entrar num culto e rodopiar lá que nem doido e trinando que nem a pomba gira? O que adianta isso tudo se quando termina o culto a minha vida é uma porcaria, uma porqueira que não dá glória a Deus? A glória a Deus nós temos na nossa vida, quando nós exercemos o poder que Deus tem e nos dá para nós modificarmos a nossa vida. Isso é dar glória a Deus. O que adianta eu me jogar no chão e ficar lá 10, 15, 20 minutos coberto com um pano? Que glória que eu estou dando para Deus desse jeito? E quando termina o culto, eu saio de lá da mesma maneira que entrei, da mesma forma que entrei, do mesmo jeito que entrei. A minha vida continua sendo a mesma porcaria que era quando eu entrei no culto. A glória de Deus nós vamos dar através da mudança da nossa vida, quando nós exercemos o poder de Deus na nossa vida. Quando nós exercemos este poder,
quando nós cremos nesse poder, e quando nós dizemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós determinamos as coisas da nossa vida. Quanta gente passa a vida inteira apanhando, sofrendo. Eu tenho recebido ligação que a pessoa diz assim para mim: não aguento mais, o demônio está batendo muito em mim. Ué, mas e o poder que Deus te deu? E o poder que Deus te deu? Você é mais forte que o demônio? Você é mais forte que Satanás? Você é mais forte que o cão? Agora, só você não crê nisso. Só você não acredita nisso. Só você não abre a tua boca para dizer: cão, em nome de Jesus, sai da minha vida. Sai da vida do meu filho. Sai da vida do meu marido. Meu marido está bebendo igual um gambá. Chegou aqui caído agora. Quer brigar com todo mundo. Olha o demônio na vida dele. E você, o que está fazendo? E você, o que está fazendo? Se Deus lhe deu o poder, use o poder. Se você não acredita nesse poder de Deus na sua vida, busque aumentar a sua fé. Veja aquele homem, o pai do menino lunático. Quando ele viu que a fé dele era pequena, ele disse: Senhor Jesus, me ajuda. Ajuda, aumenta a minha fé, Senhor Jesus. Aumenta a minha fé. Esta é a fé que nós temos de ter, porque Deus não nos havia de jogar nesse mundo dessa maneira, para que nós vivêssemos apanhando. Qual é o pai que quer ver o filho apanhar na escola, na rua, em casa? Qual é o pai que quer ver uma coisa dessa? Deus não quer. E por isso que Ele nos dá o poder. E este poder, Ele nos fortalece. Vejam bem, Ele nos fortalece com todo o poder quando nós conhecemos, quando nós temos pleno conhecimento de Deus. Aí o poder dele transborda dentro de nós também, e nós vamos exercitar esse poder para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí nós temos de dar graças ao Pai, porque Ele nos faz idôneo para vivermos essa vida. Gente, eu vejo muita gente se queixar da vida. Muita gente se queixar da vida. Eu sou um infeliz, eu sou uma desgraçada, eu sou um desgraçado, a minha vida não anda, não dá certo isso, não dá certo aquilo, eu não tenho vitória na minha vida, eu não tenho alegria, a minha vida é só tristeza, é só amargura. E eu tenho ouvido dos telefonemas que me vêm que é só desgraça. Marido morto com cirrose hepática, filho na bebida, neto na droga, neto preso, esposa do marido fugida, e doença de tudo quanto é sorte. Doença a gente nem quer escutar, porque é tanta que é melhor dizer onde que está a ação. Tanta desgraça na vida da pessoa. Por quê? Porque não tem o pleno conhecimento de Deus, não sabe que Deus é Pai e Ele vai tirar todas essas desgraças da nossa vida. E mais ainda, quando a gente tem o pleno conhecimento de Deus, a gente passa a ser fortalecido com o poder dele. Aí a gente acredita no poder que Ele nos deu e a gente exerce esse poder. A vida das pessoas tem sido uma cruz, porque nós fomos ensinados a que é assim mesmo, que esta é a vontade de Deus, que a desgraça, a tristeza, a amargura, a doença, a pobreza, a infelicidade, isso é a vontade de Deus. A Igreja Católica chega a ensinar que quem é pobre é quem entra nos céus. Precisa ser pobre para entrar nos céus. Olha que Deus tremendo, que Deus maquiavélico que é ensinado. Deus quer que a gente fique gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Olha, se Ele criou o mundo para a nossa alegria, se Ele criou o mundo para nós sermos felizes, então nós oramos aquela reza amaldiçoada de que eu sou um amaldiçoado filho de Eva e tenho de viver chorando e gemendo nesse vale de lágrimas. Não, meus irmãos, não. Nós temos de viver neste mundo felizes e alegres, porque Ele manda: alegrai-vos, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ele diz que Ele nos dá todas as coisas para a nossa alegria. E por que então ensino que eu tenho de viver gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, quando isso aqui tem de ser um vale de bênção? Isto é muito importante, porque em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus diz assim: eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhe, pois, o caminho da vida e do bem. Escolhe, pois. Ele não diz assim: você vai ser obrigado a andar por aqui. Não. Escolhe, pois, eu te peço, diz Deus. Escolhe, pois, eu te peço, o caminho do bem e o caminho da vida.
Agora, se você quiser se lascar, vai para o caminho do mal, vai para o caminho da morte. E quando é que a gente vai para o caminho da morte? Quando a gente não se apega no pleno conhecimento de Deus. Quando a gente não se apega no fortalecimento do poder de Deus na nossa vida. Quando a gente não se apega na força de Deus na nossa vida. Quando nós empinamos o nosso nariz e queremos resolver os nossos problemas com a nossa própria força. Sem a inspiração do Espírito Santo, sem a luz do Espírito Santo, sem a sabedoria do Espírito Santo. Olha aqui para terminar. E Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja bem, Deus, quando Ele viu que nós estávamos perdidos nesse mundo, Ele diz assim: eis aí o meu filho. Aquele que seguir meu filho Jesus vai sair do mundo das trevas e vai entrar no mundo da luz. Aquele que seguir meu filho Jesus vai viver. E aquele que não seguir já está morto. Porque Ele diz: neste meu filho eu coloquei todas as coisas, nos céus, na terra e acima dos céus. Tudo está na mão do meu filho Jesus. A Ele vocês se socorram, porque Ele é a salvação do mundo. E quem recebe Jesus na vida se torna filho de Deus. E como filho de Deus, com um paizão desse, só vai ser desgraçado quem quiser. Só vai ser desgraçado quem quiser. Então a desgraça não é uma imposição de Deus na nossa vida, não. A desgraça é uma escolha infeliz da raça humana. Ele que escolhe ser desgraçado. Ele que escolhe viver na desgraça. Ele que escolhe viver na pobreza, na miséria, na dor, na enfermidade. Ele que escolhe. E quando ele escolhe mal, ele vai para aquele lado que é o lado da morte e o lado do mal. Quando ele escolhe bem, quando ele pega na mão do Pai e diz: Pai, eu quero ir contigo para a vida e para o bem, a vida dele será de outra forma, de outra maneira. Amém? Amém. Alguma observação? Vamos então agora entregar a Deus os nossos pedidos para o nosso dia de hoje e para a nossa semana. Está escrito na Escritura Sagrada que Jesus tem muito mais para nos dar do que nós para pedirmos e até para imaginar. Vejam o tamanho da riqueza de Jesus na nossa vida. Temos de pedir com fé, temos de crer nele, temos de ter a certeza que ele nos dá. Porém, há pouco nós lemos que ele nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. Jesus nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. Aquilo que for para o nosso bem, ele vai nos dar ricamente. É só crer nisso e buscar e pedir. Ele diz: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, procurai e achareis. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui e agora, se para o bem das pessoas que pediram e para a honra e glória de Deus. Amém, assim seja. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal. Porque teu, Senhor, só teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E aqui está o óleo para a unção de todo mundo.